Continuando então com a nossa aula sobre o Egito, vamos falar agora sobre escultura. Tá? Primeiro, o termo denominado para o escultor no Antigo Egito é aquele que mantém vivo. Já vamos fazendo associação aí à crença egípcia, daquela da vida após a morte. Da vida após a morte, o simbolismo, eles acreditavam, lembrando lá, em fazer o desenho perfeito, em manter o corpo do faraó intacto para que ele pudesse renascer. Então a escultura ela já tem muito a ver com esse simbolismo do manter um corpo apropriado para que o faraó pudesse renascer, certo? E como que isso acontecia, Vamos lá então, desde o princípio. Primeiro, o faraó morria. O que acontecia quando o faraó morria? Mumificação, preparação do corpo, dias, às vezes meses, para preparar o corpo para que ele pudesse ser mumificado. Quando era mumificado, o sarcófago, ele era muito feito, muito construído assim para a proteção do corpo. Então existia ali o ataúde primário, o ataúde intermediário, um monte de ataúde, e aí o corpinho ficava no meio, ficava lá dentro. Então várias proteções como se fossem caixas, fosse guardando uma caixa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, para preservar bem o corpinho, tá? E aí esse sarcófago, ele já era esculpido com o rosto do faraó. O faraó morria, eles faziam o sarcófago com o rostinho do faraó. Por quê? Por que eles faziam isso? Porque quando a alma do faraó fosse ser julgada por Osíris lá no mundo dos mortos, e Osíris liberasse essa alma, ela teria que voltar para buscar o corpo dela. E como que essa alma iria fazer para encontrar o corpo? Ela tinha que identificar, tinha que ter essa marca, esse registro, para que a alma soubesse que aquele é o seu corpo. Então, quando ela se reconhecesse no rosto esculpido no sarcófago, ela saberia que aquele é o seu corpinho, ela poderia pegar esse corpinho e prosseguir. Então, quando a múmia estava lá dentro do sarcófago, na câmara funerária, dentro da pirâmide, câmara funerária, dentro dessa câmara existiam várias outras esculturas que simbolizavam que ali estava o faraó, o faraó que a alma estava procurando. Então, existia todo um cuidado para que essa alma não errasse de corpo, ela fosse buscar o corpo correto. Então, eles tomavam todas as precauções para manter o corpo seguro, para manter o corpo intacto, para que a alma encontrasse esse corpinho mumificado. A alma eles chamavam de Ka, tá? Então, a alma Ka, quando procurava o seu corpinho, tinha que saber onde ir certeiro. Um ícone muito importante, uma escultura muito importante, muito poderosa do Egito Antigo, se dá no período em que Ramsés governava. Tá? Então, Ramsés foi um baita imperador. E ali no Egito, a gente tem o Egito da parte alta e o Egito da parte baixa. O poder todo, as coisas se concentravam muito na parte alta do Egito. Então, ali tinha muita construção, era onde ficava o faraó, e a parte baixa ela ficava meio que esquecida, tá? Ficava um pouquinho deixada de lado. E um pouquinho mais abaixo, da parte de baixo do Egito Antigo, tinha o povo núbio. Esse povo núbio, eles viram que essa área estava meio que esquecida
pelo faraó e começaram a promover pequenos ataques. Ramsés se ligou nessa situação, né, viu que estava meio abandonado mesmo aquela área, falou, peraí, o que esses caras estão querendo vir atacar aqui? O que eles querem? Eu vou mostrar para eles que eu estou aqui, eu estou ligado na situação e que eles não venham aqui. Eu sou o imperador do Egito, eu tenho muito poder. E aí o que ele fez? Mandou construir o templo de Abu Simbel na parte baixa do Egito. Um templo magnífico, gigantesco. Na entrada desse templo existiam 4 estátuas do Ramsés, imensas, se não me engano de 20 metros de altura. 4, na entrada. E quando se passa pelo portal desse templo, lá dentro ainda existem outras estátuas de Ramsés. Quando Ramsés coloca esse templo, constrói aquela magnitude de templo, os núbios já ficam meio assim, né? Poxa, ele está ligado aqui, ele está cuidando dessa área também, então vamos tomar cuidado porque eles são poderosos. Olha o tamanho daquelas estátuas. É claro que para marcar território não era necessário uma estátua gigantesca, um templo gigantesco como o que ele fez, mas ele queria mostrar respeito, né? Queria mostrar poder. Olha como eu sou poderoso. Em pouco tempo levantou o templo. Falando agora um pouquinho sobre termos técnicos da escultura, vamos a algumas características básicas da escultura egípcia, tá? Primeiro, ela não tem expressão. Quando você observar o rosto das esculturas, elas sempre são muito serenas assim, não tem nenhuma expressão, tá? Elas sempre vão ser representadas de frente, frontal. Lembram do desenho? Frontalidade? Escultura é a mesma coisa. Frontalidade. Os braços sempre vão estar colados no corpo, colados, os punhos cerrados, geralmente cerrados. E o faraó, quando representado, ele sempre vai estar com um pé à frente do outro, como se estivesse caminhando, tá? Outra coisa, as esculturas, elas são geralmente, em sua grande maioria, monolíticas. Mono, lítica, pedra. Então, um único bloco de pedra. Rígido, tá? Por quê? Por que será? Aí a gente volta novamente naquela ideia de renascer. Se eles acreditavam que para reconstruir, para que pudesse renascer, o corpo tinha que estar intacto, sem nenhum problema, acontecia o mesmo com uma estátua. Imagina se ela se quebrasse, se ela ficasse sem cabeça, sem braço, sem perna, como que a alma iria encontrar o seu corpo inteiro, íntegro novamente? Não tinha como. Então eles acreditavam que para que isso pudesse acontecer, nada poderia ser danificado. Por isso que ainda hoje encontram diversas estátuas do Egito Antigo perfeitas, ao contrário do que encontram na Grécia, né? Que elas já não têm cabeça, já não têm perna, já não têm braço. Por quê? Porque na Grécia elas demonstravam movimentos, mostrava ali uma cena bem elaborada, não era aquela coisa rígida de frente. E com o tempo isso se quebra, se desgasta, cai, quebra, né? Ao contrário de um bloco único, sólido, de pedra, que se cair, dificilmente vai quebrar, né? Então, é mais ou menos assim a ideia da escultura monolítica egípcia. Ainda analisando nas esculturas agora as que representam o faraó sentado, a gente ainda assim percebe a rigidez no corpo, percebe que os braços estão sim colados ao corpo. A gente percebe também uma pintura característica nessa escultura.
a gente percebe que a pele do homem é muito mais escura que a da mulher. Por quê? Porque o homem sempre estava, né, trabalhando, andando por todo o seu reino, cuidando daqui, cuidando dali, e a mulher já ficava mais em casa. Então, por causa do sol, né, a gente está falando do Egito, muito quente, por causa do sol queimava, bronzeava muito a pele deles. A gente percebe também essa pintura nos olhos, né? Essa maquiagem que tanto homens quanto mulheres utilizavam. Será que era só para embelezar o rosto? Não, tem uma coisinha aí muito bacana a respeito dessa maquiagem, principalmente a sombra nos olhos. A gente percebe geralmente quando vê pinturas sobre o Egito Antigo, aquela sombra verde, né, esverdeada. Para que ela servia? Ela servia para diminuir o fulgor dos raios do sol. Então, por ser muito quente, você quase não conseguia abrir os olhos. Quando você passava aquela sombra verde, ela diminuía a incidência de raios solares nos olhos. Algum tempo atrás, não sei se ainda existem, mas os bonés, eles tinham na aba, né, a parte de baixo desse boné, eles eram verde, justamente para diminuir a incidência do sol. Que bacana, né? Então, lá desde o Egito Antigo, os caras já sabiam que essa cor, né, ela diminuía a incidência dos raios solares na visão, certo? Outro detalhe também muito bacana. Algumas das esculturas, elas carregavam uma pedra preciosa ou uma pedra brilhante nos olhos, para deixar aquilo mais real, para representar bem mesmo um olho, né? Para deixá-lo muito mais real do que como se fosse apenas uma estátua sem nada, né? Para dar mais vida para aquela estátua. Bacana, né? Então, pessoal, lembrando sempre, características básicas da escultura egípcia: frontalidade, rigidez, sem expressões, algumas com maquiagem, outras sem. E a maquiagem, ela tinha essa ideia de diminuir a ação do sol. Beleza? Pessoal, então por hoje é isso. Próxima aula a gente continua um pouquinho mais sobre Egito. Espero que estejam gostando bastante, porque Egito é muito legal de falar, galera. Muito bom. Tem muita história, muita coisa bacana para aprender ali no Egito. Ok? Então um grande abraço, cuidem-se, até a próxima.